Bom dia pessoal, bom dia a todos. Estamos retornando com as nossas aulas do CPET. Tivemos aí uma semana com feriado, a outra semana passada com o Congresso Brasileiro. Nós tivemos 2 semanas sem ter nossas aulas de terça-feira às 10 da manhã. Mas hoje a gente retorna, então. Hoje a gente vai retornar com um assunto interessante. Não é tão simples quando a gente interpreta ele de uma maneira mais fidedigna, mais intensa, não é uma interpretação tão simples. A gente vai falar um pouquinho sobre pressão venosa central, tá? Que é uma das variáveis que a gente avalia aí na monitorização hemodinâmica do paciente, é uma variável que ainda tem o seu valor. Quem vai falar para a gente sobre a pressão venosa central é a Bruna Loso. A Bruna Loso é especializada do primeiro ano, gente do primeiro ano de terapia intensiva do CPET. Então, vou passar a palavra para a Bruna. Então, bom dia para todos. Bom, hoje a gente vai, então, dar continuidade às aulas aí, acompanhando pelo livro de monitorização hemodinâmica do Dr. Jean Luiz Dançan. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre pressão venosa central. A pressão venosa central, então, ela vai ser a pressão que vai exercer na veia cava superior e ela sendo equivalente à pressão que vai exercer também no átrio direito. Lembrando que não existe nenhuma válvula, nada que vá fazer uma separação entre a desembocadura da veia cava superior no átrio, então, por esse motivo, a gente pode considerar que a pressão arterial direita, é também a pressão semelhante ou equivalente à PVC. É uma medição, né, um valor que é acessível em pacientes com acesso venoso central, desde que ele esteja bem posicionado, né, ou que também pode ser estimada pelo exame físico. Os determinantes, então, da PVC, né, ela vai corresponder a um equilíbrio, tanto entre a função cardíaca, que é aquela capacidade do coração de aumentar o débito cardíaco, independente da pré-carga ou não, né, com o retorno venoso. Então, o volume que vai ser ejetado pelo débito cardíaco, ele vai ser também semelhante ao volume que retorna ao átrio direito. É uma avaliação que ela tem interação também, tanto pela própria volemia do paciente, quanto pela resistência vascular pulmonar, que podem fazer aumentos de pressões, né, dentro dessa avaliação. É um parâmetro que, pela literatura, é considerado um parâmetro de avaliação estática, né, e tanto que ainda tem bastante divergência na literatura, por ela não ser considerada um valor da pré-carga, né, pensando que a pré-carga é um valor que envolve não só a pressão, mas também o volume, também a espessura da parede do ventrículo, para a gente poder avaliar e fazer todos os cálculos para mensurar a pré-carga. Dentro disso, também na literatura, existe uma discussão, né, entre que a PVC ela tem uma melhor função para avaliar a função cardíaca direita, né, das câmaras direitas, do que a fluido-responsividade em si, pensando que ela, como um valor isolado, não é tão fidedigna assim em demonstrar e avaliar a fluido-responsividade. Então, como eu falei, né, é importante que a PVC tenha uma ideia associada à avaliação da PVC, ela estar associada também, e você ter uma noção de como é o débito cardíaco desse doente, né, então, a avaliação dinâmica, ela é superior à PVC isolada, até por conta dessa interação com diversos fatores, da volemia, da pressão pulmonar, né, e também até mesmo por algumas alterações que a gente mais tarde vai comentar. Nessa tabelinha, ele coloca ali onde tem um gráfico, né, onde tem o retorno, a função de retorno e a função cardíaca. As duas, elas vão chegar no equilíbrio, né, e chegando nesse equilíbrio vai ser como a gente já comentou, que o retorno venoso vai ser semelhante ao que é o débito cardíaco ejeta de volume. Para o mesmo débito cardíaco, né, você pode ter uma PVC mais baixa com um volume mais baixo, ou o próprio débito cardíaco ele vai ser um pouco reduzido junto com o volume. E do outro lado também, a gente consegue ver do lado direito ali da tela, né, que a pressão, ela também está acompanhando sempre com
A PVC, ela está sempre em sintonia com o débito cardíaco. Então, os dois, eles, para poder ter uma avaliação mais correta, enfim, eles têm que estar os dois nas mesmas alterações e sempre juntos mudando. A curva, então, para a gente lembrar também de que a PVC, e lembrar, até pela própria fisiologia, que a função cardíaca e o retorno venoso, eles vão ter um limite, né, onde vai ter aquela distensão dos sarcômeros que vão determinar a força de contração pela lei de Starling, e você vai atingir esse platô. Por mais que você aumente esse volume, né, ou dê mais volume para o paciente, ele não vai aumentar em si a responsividade ao volume, e sim você vai só aumentar a pressão diastólica ventricular, sem, no entanto, aumentar o débito cardíaco, né, que é os princípios da fluido-responsividade. A PVC, então, a gente tem alguns erros durante a interpretação, né, o que o livro, o capítulo mostra para a gente, de que ela não vai indicar o volume sanguíneo, né, porque o que a gente tem que lembrar também é de que o volume estressado dentro do vaso é o que vai criar a pressão, e tem o volume não estressado, que ele vai circundar ali os vasos, mas não vai distender a parede venosa, então ele vai funcionar como se fosse uma reserva de sangue. Essa ilustração ali do lado eu achei bem interessante, né, onde a gente vê o VS em cima, que é o volume estressado. É onde vai ter, se a gente comparar, né, que existe aqui um balde, né, onde o volume estressado é o que está acima do orifício, e o que está embaixo é o volume não estressado. A PVC, ela vai determinar esse fluxo de saída, que é a pressão exercida pelo volume estressado passando pelo orifício. Tá? E ela sozinha não é um preditor, então, de fluido-responsividade, visto que existem outras avaliações que a gente precisa acompanhar, e ela também não corresponde ao retorno venoso. A PVC, então, ela tem algumas considerações que a gente precisa fazer para ter uma medida correta, né? Lembrando da localização adequada do acesso venoso central em jugular interna ou na subclávia, né, na veia subclávia. Também como uma pressão arterial invasiva, tem a transmissão de uma onda de pulso, né, você precisa avaliar o nivelamento do seu transdutor, deve estar ali em torno entre a linha axilar média, né, e ele varia também durante todo o ciclo cardíaco. Para a gente pensar que, por ela ter uma variação do ciclo cardíaco e também ter uma associação com a própria movimento e as incursões respiratórias, né, por diferença de pressão, quando nós fazemos a expiração num doente em ventilação espontânea, é quando você minimiza a alteração de pressão e deixa ela mais próxima à pressão da atmosférica. Por isso, a forma que daí você consegue também fazer uma avaliação mais correta do valor da PVC real. Essa tabelinha é uma ilustração também da como a gente pode interpretar a PVC, né, comparando as curvas da PVC no monitor em associação ao eletrocardiograma também, que a gente pode acompanhar pelo monitor. Então, ele vai ter algumas curvas, né, onde a curva A, C e V são as curvas, as ondas, e os colapsos entre X e Y. O ponto Z é quando tem o final ali do QRS, o início da onda ST, né, que vai corresponder ali ao fechamento da válvula tricúspide, onde então você consegue fazer a melhor avaliação da PVC. Os valores normais a gente considera entre 8 e 12, né, valores acima disso, há uma grande chance de que se você fizer um teste com um volume, né, a chance de não ter uma resposta a uma fluido-responsividade adequada, e valores menores também podem indicar que você pode ter, sim, uma resposta ao fluido. Algumas condições, então, que vão alterar a PVC e podem ser valores falseados, né, são condições onde existe um tamponamento cardíaco, a embolia pulmonar, pacientes em ventilação mecânica com PIPs elevadas ou até fazendo autopic, né, por aumento de pressão intratorácica,
a pressão intraabdominal elevada também, e alterações da válvula tricúspide também podem fazer alterações na medição e na avaliação correta da PVC. Aqui, para a gente finalizar, então, é o que o próprio capítulo coloca no final, né, de que ele vai corresponder ao equilíbrio da função cardíaca e do função de retorno. É uma avaliação útil, mas desde que associada a outros parâmetros, né, ela sozinha não vai conseguir te dar as respostas. E até o que é interessante, o capítulo coloca, é de que inicialmente você vai avaliar o problema clínico, e só depois você vai ver o que a sua PVC está dizendo, né, a PVC do doente, e não o contrário, porque a PVC sozinha ela não vai te auxiliar, mas desde que você saiba qual é o problema clínico que você está precisando entender, para depois você avaliar a PVC e te ajudar no manejo após. E ainda na literatura ela divide bastante divergência, né? Muitos ainda não consideram ela mais como uma avaliação de fluido-responsividade, mas ainda existem vertentes na literatura que defendem que ela, apesar de não estar sozinha, também é um grande preditor. É isso. Então, bom dia a todos novamente. Apesar da gente não ter uma unanimidade mais na PVC, né, acho que a PVC já foi algo mais unânime, e conforme a gente vem entendendo melhor a fisiologia e vem entendendo melhor a fisiopatologia do choque, o jeito de tratar, novas ferramentas, novas medidas hemodinâmicas, naturalmente, aquelas medidas mais antigas, como a PVC, elas acabaram sendo um pouquinho, a gente acabou mudando o jeito de interpretar. Isso é bom, não é ruim, porque mostra que nós estamos evoluindo, que a gente vem descobrindo novos conceitos, e esses novos conceitos eles vêm para agregar. Mas se você for numa curso de hemodinâmica, se você acabar assistindo uma aula do Gelão Itebu, uma aula do pessoal da hemodinâmica mesmo, se você acabar lendo o consenso de monitoração hemodinâmica, a PVC era sempre um assunto que está lá, né? Então, ele está no livro. Então, eu acho que é importante que a gente sempre reflita um pouco da PVC. A PVC, ela não é absoluta, mas acho que na terapia intensiva, na beira do leito, nenhuma variável é absoluta. As variáveis, elas têm que... O mais importante para nós é saber colher de uma maneira adequada o valor correto daquela variável, e saber interpretar também adequadamente o resultado daquela variável. Então, você começou falando assim, é importante que a gente tenha um acesso central e que esse acesso central seja bem posicionado. Então, isso é fundamental para que a gente possa fazer medidas corretas, a gente tem que colher de uma maneira correta esse valor. Lembrando que o valor da PVC, ele não tem uma amplitude muito grande. Uma amplitude pequena ali já pode levar a pensar diversas condições patológicas, diversas condições clínicas, às vezes nem patológicas, mas às vezes secundárias a alguma outra atitude que a gente está tomando na beira do leito. Então, essas discretas alterações fazem com que o valor da PVC ele realmente tenha que ser coletado de uma maneira bem fidedigna. E você acabou mostrando ali que, logo após o entalhamento C, que realmente quando a gente tem a válvula, fechamento da válvula AV, né? Então, que aí seria um ponto bom ali para a gente colher esse valor. Inclusive, a gente acaba na beira do leito medindo mais ou menos a média desse valor, já que a gente bota uma PVC contínua. E a gente tem, então, aquele curso aquela onda, né, de pulso venoso, não só ela é uma onda que ela tem a mesma morfologia para PVC, para a pressão do lado direito, tem a mesma morfologia de pulso venoso também, quando a gente vai medir a pressão de oclusão da artéria pulmonar, né, já que seria uma pressão venosa do lado esquerdo da circulação. A gente teria, então, a onda A, a onda V, né, o descenso X e o descenso Y, sendo descenso X a dilatação, né, do átrio, a diástole atrial, aumentando, e o descenso Y, o esvaziamento atrial. Realmente, eu acho que é importante a gente
entender esse gráfico. Então, nesse gráfico, a gente tem ali a parte de cima, né, o conceito do gaito. Então, nós temos o conceito do gaito de retorno venoso. E com esse retorno venoso, a gente tem ali no eixo Y o fluxo. E o nosso fluxo ele vai sendo mantido e ele vai sendo diminuído conforme a pressão do átrio direito vem aumentando. Então, conforme a sua PVC vem aumentando, o teu fluxo vem diminuindo, porque nós precisamos de diferença de pressões para que o fluido continue seguindo de um lado para o outro da circulação. Então, nossa circulação só funciona porque a gente tem um sistema valvado que gera diferença de pressão. Então, conforme a pressão do átrio direito ela vai aumentando, nós vamos diminuindo o fluxo de sangue, o retorno venoso vem diminuindo. Até que se a gente acabar zerando, né, esse retorno venoso, que é no caso da parada cardíaca, o retorno venoso ele se torna, o valor absoluto do retorno venoso se torna o mesmo valor absoluto da pressão média de enchimento sistêmico. Aí foi associado também ali o gráfico de Frankenstein, associando então a função cardíaca junto com o retorno venoso. E a gente consegue então avaliar que se o paciente ele tem uma função cardíaca adequada e se esse retorno venoso ele está chegando de uma maneira adequada na fase ascendente de Frankenstein, então esse paciente ele se torna fluido responsivo, porque todo aquele retorno venoso que ele recebe, ele consegue transformar isso numa débito cardíaco, porque ele está numa função cardíaca que está ascendente. Se esse retorno venoso ele chega para o coração numa fase de platô, numa fase do qual ele não é mais fluido responsivo, então esse retorno venoso não se expressa com o aumento da função cardíaca, né? Ele se expressa com o aumento do débito cardíaco, na verdade, porque ele chegou numa fase de função cardíaca que não é fluido responsivo. Então, realmente, quando a gente interpreta esses dois gráficos de uma maneira conjunta, a gente consegue entender bem que, para que a gente use a PVC como preditor de fluido responsividade, a gente tem que entender que o retorno venoso ele tem que estar de uma maneira íntima relacionada com o débito cardíaco e com a função cardíaca para que isso se expresse em débito cardíaco. Então, nós vamos ter diversos comemorativos que podem atrapalhar a aferição da nossa PVC, assim como a aferição de outros métodos que podem nos inferir em preditores, né, de fluido responsividade, condições atreladas ao ventrículo esquerdo, né, condições atreladas à pressão da artéria pulmonar, seja uma pressão da artéria pulmonar aumentada crônica, aguda por um TEP, ou mesmo por um PIP elevado na máquina, derrame pericárdico, alterações da complacência do VT, doenças valvares. Então, tudo isso, né, tem que ser interpretado, tudo isso tem que ser colocado no teu raciocínio. Por isso que a PVC não vai se transformar em algo absoluto. Nós temos outras condições para tentar expressar um pouquinho mais a parte volumétrica e tentar, então, associar essa parte volumétrica a fluxo. Você vê, o PVC é pressão venosa sistema, uma pressão absoluta. Então, a gente tentar transformar essa pressão numa complacência, onde o sistema ele pode receber fluido, também é um fator confusional. Foi aí até que foi desenvolvido, né, o valor diastólico final de ventrículo direito, o valor diastólico final global, que hoje a gente tem nesses métodos transpulmonares. Então, o ideal é que a gente avalie o paciente, quando aquele paciente ele está em choque, você precisa otimizar o débito cardíaco dele, você vai conseguir otimizar com retorno ao aumento de pré-carga, e aí você só vai conseguir isso se esse paciente ele estiver com o débito cardíaco, com a função cardíaca, uma transição com retorno venoso ali que esteja na fase ascendente, ou você vai usar o inotrópico, se provavelmente o retorno venoso já estiver numa fase de platô, e também otimizar uma pressão arterial média ali. Então, vai ser aumento de pós-carga, inotropismo ou aumento de pré-carga. E quando a gente tiver, então, em mente de que aquele tempo de enchimento capilar está ruim, que aquela oligúria, de que aquele lactato alto, aquela saturação venosa baixa, seja possivelmente falta de pré-carga, aí que a gente vai acabar olhando, então, para PVC e outras variáveis.
Então, naturalmente, quando a gente usa variável dinâmica, como a variação de pressão de pulso, quando a variação de volume histórico, a gente, às vezes, tem uma melhor sensibilidade e especificidade, mas também tem que lembrar que essas variáveis dinâmicas, elas têm requisitos mínimos para que possam ser avaliadas na beira do leito. Né? Tem um autor chamado Magner, e ele escreve bastante sobre PVC, e ele conseguiu demonstrar, já faz bastante tempo, que em respiração espontânea, porque a respiração espontânea é um problema para a gente, predizir fluido-responsividade, e a gente, tirando agora que nós tivemos ali os pacientes todos entregues, sedados, bloqueados na pandemia do Covid, é uma boa prática médica a gente desligar a sedação diariamente, a gente deixar o paciente interagir com a máquina, não sei que esse paciente esteja com SARA grave, ou com uma hipertensão intracraniana de difícil manejo, uma hipertensão intraabdominal de difícil manejo, uma hipoxemia grave. Né? Então, os pacientes, via de regra, eles interagem com a máquina. E a variação de 1 milímetro de mercúrio de PVC durante a inspiração e a expiração pode nos predizer uma fluido-responsividade quando a gente vai falar única e exclusivamente de PVC. Vai ser muito difícil a gente usar só PVC como um preditor de fluido-responsividade. Pega as meta-análises que avaliam a fluido-responsividade utilizando a PVC, isso pega aquela área ROC, aquela curva ROC, a área sobre a curva dá em torno de 50%, 48%, 51%, dá em torno de 50%. Isso significa que você tem 50% de chance de acertar com sensibilidade e especificidade e 50% de chance de errar. Então, às vezes, quando você vai ler um artigo desse, fala, bom, eu não vou mais usar a PVC, mas se você entender que a PVC você não vai usar de uma maneira absoluta, ela vai te dar o norte, é interessante que você vá usando diversas variáveis, que a gente chama de surrogates, para conseguir, então, chegar na variável principal, que seria o débito cardíaco, porque quando o paciente está chocado, o que você quer fazer é aumentar o débito cardíaco, otimizar e expressar fluxo. Né? Então, eu acho que se a gente souber usar a PVC, acho que é uma variável a mais. As PVCs extremamente baixas tendem a refletir uma complacência do sistema que esteja alta. Então, os PVCs de 3 milímetros de mercúrio, 4 milímetros de mercúrio, 2 milímetros de mercúrio, ela tende a mostrar que aquele sistema é complacente. E se aquele sistema está complacente, nos infere a pensar de que se aquele paciente, de alguma maneira, precisa de melhorar o tempo de enchimento capilar, se ele precisa melhorar o fluxo, se ele precisa melhorar a sua perfusão tissular, que como tem complacência no sistema, que o fluido aumentar a pré-carga seja uma boa estratégia. Nós temos PVCs mais altas, não significa que ele não tenha complacência no sistema, mas PVCs mais altas podem ser que reflita já uma ausência de complacência no sistema, então pode ser que esse paciente não esteja mais fluido responsivo e PVCs intermediárias entre 4, 10, 12, a gente realmente não tem muito como utilizar essa ferramenta, mas fica lá na tua linha de raciocínio, certo? Você pode usar como as pressões de enchimento, a gente pode usar também como medida de segurança. Então, o paciente está lá, PVC, pressão de oclusão de artéria pulmonar, aí outros, né, volumes como volume diastólico final global baixo, volume diastólico final do ventrículo direito baixo. Poxa, isso aí te leva a pensar que o paciente tem uma complacência e você vai lá e aumenta a pré-carga. Em vez de esperar o paciente fazer edema agudo de pulmão, ele fica cheio de linha B no ultrassom, para chegar, para ter certeza que, ou então para inferir que você deve ter passado do ponto, porque às vezes a gente vai tentando manejar esse choque, a gente acaba fazendo um pouquinho mais de volume que esse paciente precisa. As próprias pressões de enchimento aumentando, sim, de uma maneira abrupta, ou mostrando para vocês que a complacência do sistema ela vem se diminuindo, pode nos levar a pensar e que aquele paciente, então, ele já não tem mais complacência para receber o volume, e de aquele paciente, ele já, a sua curva, né, de retorno venoso, junto com a sua curva de função cardíaca, ela já deve estar cruzando na parte de platô ali. Tá bom?
O doutor Álvaro está na sala. Doutor, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Ok. Bom, não, primeiro, acho que você esgotou aí todo o assunto pertinente à utilização da PVC na beira do leito, né? E, embora o artigo seja curto, acho que as coisas fundamentais foram apresentadas pela Bruna. Acho que, sim, resumidamente, aquilo que você disse, embora a gente não vá tomar decisões de administração de fluidos baseados só na PVC, como em nenhuma outra variável, né? Acho que a PVC ajuda a entender o que está acontecendo com todo o sistema cardiovascular, hemodinâmico, né? A gente não pode ficar só imaginando que a gente vai entender todo o sistema com as pressões de saída. É preciso entender também as pressões de entrada. Acho que o grande problema que tem da utilização da pressão venosa central como um sinal de volemia é de que nós estamos medindo pressão, né? E o ventrículo, na verdade, funciona com volumes. O volume sistólico depende do volume diastólico final e não da pressão diastólica final. A pressão diastólica final nem sempre representa o volume por causa das complacências, por causa das diferenças de pós-carga. E tem todo o problema de que nós estamos medindo, no final das contas, pressão venosa central e querendo inferir, a partir dela, volume diastólico final do ventrículo esquerdo, que está no outro lado. Então, acho que entender todas as limitações nos ajuda a interpretar a PVC na beira do leite, de que forma, para pacientes individuais, ela pode nos ajudar. Acho que você resumiu pressões venosas centrais muito baixas. Possivelmente o doente vai responder a volume. Pressão venosa central muito alta, possivelmente o doente vai ter efeitos deletérios com a administração de volume. Quais são esses números? Não é fácil de definir, mas é alguma coisa como abaixo do que 5, possivelmente ele se beneficia de volume, e acima do que alguma coisa como 12 a 15 de pressão venosa central. Aí nós estamos falando de milímetros de mercúrio, não de centímetros de água, né? Na grande maior parte da minha vida profissional, medi em centímetros de água. Hoje já não existe mais isso, as medidas são só de milímetros de mercúrio. Mas alguma coisa entre 5 e 12, 5 e 15, é melhor utilizar alguma manobra de outra de fluido responsividade na beira do leito. Os valores muito altos ou muito baixos, possivelmente, se você tiver pressa e tiver um contexto clínico com PVC muito baixa, pode administrar volume. Com PVC muito alta, é melhor não administrar volumes, né? Porque a PVC alta acaba sendo também um mecanismo de restrição, de segurança. Lembrar que edema periférico, ele ocorre por causa de aumento de pressão venosa na vênula pós-capilar. Isso está diretamente relacionado com o aumento da pressão venosa central. Então, esses doentes, a administração de volume muito provavelmente vai causar mais hipovolemia do que benefício para o doente. Mas se você mantiver um doente com PVC medida continuamente e entender a hemodinâmica com esse doente, você pode acompanhar essa PVC desse doente. Se tiver uma queda da PVC e não tiver tido nenhuma alteração da ventilação mecânica desse doente, provavelmente esse doente sangrou, ele vai precisar de volume, né? Se você tiver um aumento súbito da PVC do doente sem uma alteração da ventilação mecânica de uma forma significativa, procure se esse doente não fez um tromboembolismo de pulmão, ou se ele não fez um infarto agudo do miocárdio, um infarto DVD, alguma coisa que aumentou rapidamente a pós-carga do ventrículo direito ou, eventualmente, alterou a complacência do ventrículo direito por isquemia, por exemplo. Então, acho que a gente tem repetido isso, acho que é um pontinho a mais, um tijolinho a mais nessa história da monitorização, de que nenhuma delas é uma evidência sozinha, se o doente está bem hemodinamicamente ou
qual conduta que sozinha a gente tem que tomar na beira do leito, mas que integrar isso com as outras variáveis é fundamental para poder entender o doente do ponto de vista hemodinâmico como um todo. Acho que era isso que eu tinha para poder falar, dar os parabéns novamente, da gente estar continuando a fazer essas aulas, acho que vamos até o final do ano, né? Acho que deve ter mais umas 2 ou 3 ainda, até o Natal. E convidá-los à aula de hoje, né? Você viu, Rafa, nós temos aula hoje. Vi, Acho professor. e você vai ajudar a comentar, né, um artigo de monitorização hemodinâmica, mais um artigo histórico, muito mais, acho que a gente entender como é que essas variáveis todas foram construídas e utilizadas de uma forma diferente ao longo do tempo, acho que vai ser legal. E a gente vai ter o Acamine junto para poder discutir junto com vocês. E acho que vai ser bastante legal. O pessoal nosso que acho que não conhece o Acamine. O Acamine é uma figura ímpar por si só, né? Ele incorpora toda a história da monitorização hemodinâmica. Obrigado. Obrigado, senhor doutor. Até mais tarde. Até mais tarde. Tchau. Tchau a todos. Tchau, tchau.